Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Eu me irei, mas rogarei ao meu Pai que vos mande um Consolador. Um outro Consolador, o Espírito Verdade, que vos fará lembrar o que eu tenho dito. E vos dirá muito mais coisa que não tendes condições de entender agora. Esse dito de Jesus que está registrado por João, no Evangelho de João, ele foi dito na despedida dele, dos amigos dele, durante a noite da última ceia. Mas certamente que não foi para os apóstolos que ele deixou esse recado, foi para que fosse deixado para nós. Para que ao longo do tempo nós continuássemos com a nossa luta de desenvolvimento e que ao longo do tempo criássemos a condição de ir entendendo melhor os dizeres de Jesus. Não sei se algum de nós estávamos por lá, pela Galiléia, por aquela região, quando ele veio ao mundo. Mas se não estávamos nós lá, estavam outros que não conseguiram entender nada do que Jesus veio falar, do que ele veio trazer. O governador espiritual do nosso mundo vem das altas dimensões espirituais a um corpo físico para trazer ensinamentos. E pelo menos para a época parece que não adiantou nada. É lógico que adiantou para muita gente. Mas ele não veio falar para os da época. Os do futuro seriam os mesmos da época, lógico. Mas estamos entendendo. Ele não veio falar para corpos físicos. Ele veio falar para espíritos e para espíritos imortais. Então a mensagem tinha que ficar registrada de alguma maneira. Mas por que nós custamos tanto a entender? Criaturas que conviveram com Jesus não aproveitaram. E por quê? Porque tudo tem seu tempo. O processo evolutivo, ele depende de tempo. O processo evolutivo moral depende de mais tempo ainda do que o intelectual. Então as coisas não estão fora do contexto. Aqueles que na época tinham condições de aproveitar os ensinamentos de Jesus, aproveitaram. Quantos nós sabemos que se transformaram no contato com ele? Muitos vieram para ajudá-lo também. Mas estou falando daqueles de nós que hoje, ainda 2000 anos depois, ainda estamos com dificuldades de entender a nós. Então é natural que mesmo que algum de nós estivéssemos lá naquela época, não tivéssemos entendido. Mas ele deixou o recado que voltaria um Consolador no futuro. E essa transição de tempo do presente de Jesus para o futuro, que é o nosso presente hoje, essa transição de tempo José Raul Teixeira faz contando uma história, uma belíssima história que nos faz refletir sobre nós. Porque o nosso tema de hoje, a proposta do tema de hoje é a importância do estudo da doutrina espírita nas nossas vidas. Então eu devo falar da doutrina espírita, mas vamos fazer uma base, porque a doutrina espírita tem sua base também. Tudo no mundo vem no seu tempo certo. Antes de Jesus já tinham vindo muitas criaturas enviadas por ele para nos ensinar. Mas precisamos chegar logo ao momento atual, porque se fôssemos fazer uma análise assim um pouco mais demorada sobre a doutrina, precisaríamos de algumas horas. E o nosso tempo é curto. Mas nessa história, então, fazendo essa transição de Jesus para nós, Raul Teixeira usa essa história que tem por título O Voo da Águia Real. E essa história diz mais ou menos assim: que nos Andes, um homem que cultivava animais em cativeiro, que guardava muitas aves, saiu um dia por uma estrada e junto a uma moita ele deparou-se com o filho
filhote de pássaro totalmente implume. Parecia ter acabado de sair da casca. Ele recolheu aquele animalzinho, levou para sua casa, para o seu aviário, colocou lá. E o tempo foi passando e aquele animalzinho foi crescendo, foi emplumando-se e foi crescendo, inclusive crescendo mais do que os outros. Mas, como todos os outros, pipilando a comida do chão, nutrindo-se da sujidade do solo, e o tempo foi passando, e aquele animalzinho que não estava nem emplumado ainda, com o passar de meses, tornou-se uma ave belíssima, muito diferente das outras. E o homem apercebeu-se que ele tinha ali um filhote de águia crescido. Mas alguns meses se passaram, e na primavera seguinte, na manhã de céu azul, nos Andes, pelos céus voejou uma águia real. Voou baixo sobre o aviário, emitiu seu grito, e aquela águiazinha que ela estava ficou encantada. Agitou-se, correu em volta do cercado do aviário, tentou alçar voo, mas não conseguiu. A águia real ganhou distância e sumiu nos céus. O homem deu-se conta então que aquela águia que ali estava não tinha a plumagem necessária, desenvolvida para empreender o voo, para seguir a águia real. E ficou contente porque continuou com a sua águia ali. Mais meses se passaram e na primavera seguinte, aquela águiazinha criada com tanto carinho estava com a sua plumagem completa. E num dia belíssimo de céu azul, na região andina, eis que retorna a águia real e no voo suave, rasante sobre o aviário, ela emite o seu grito, e aquela águia ali já completa, agita-se, corre em volta do cercado, alça voo e sai seguindo a águia real. Era aquele seu destino, as alturas celestes, e lá se foi, seguindo a águia mestra. Todos nós somos águias reais, vivendo nesse aviário que é a Terra, imaginando que a nossa natureza seja a mais inferior possível. E por isso, trocando a nossa paz por querelas, por brigas intermináveis, guardando sujidade em nossos corações através de mágoas, de ódio, de despeitos, guardando imundície na alma, no coração, através dos preconceitos. Mas um dia, há quase 2000 anos, em uma montanha da Judéia, cantou uma águia real. Cantou em Belém de Judá, cantou em Magdala, cantou em Dalmanuta, cantou em Jericó. Fizemos de tudo para acompanhá-lo. Mas o peso do prestígio do mundo, das vaidades do mundo, nos mostraram que ainda não tínhamos a plumagem necessária para acompanhá-la. Vimos-la ser crucificada noutra montanha, no Monte da Caveira em Jerusalém, e ela se foi. Continuamos, como todo ser primitivo que se encontrava aqui, continuamos aqui nas nossas lutas, nos nutrindo da sujidade do solo, nos envolvendo em tricas e futricas pelos meses, pelos séculos afora. Mas muitos séculos depois, mais ou menos 18 séculos depois, eis que retorna a nossa águia real. E daí, nesse retorno, ela voeja sobre Paris, e no voo suave sobre a cidade de luz, ela emite seu grito e aparece na terra o maior tratado de filosofia para a criatura humana entender-se, o Livro dos Espíritos. Nos diz Divaldo Pereira Franco que o Livro dos Espíritos é o maior tratado de filosofia que a criatura tem para entender-se, para saber o que é, de onde veio, para onde vai, para ir consertando-se.
Então, em 18 de abril de 1857, é apresentado a nós o Livro dos Espíritos com 501 questões, na primeira edição. Depois, mais tarde, lá em março de 1860, com o formato que tem até hoje, na segunda edição, com 1019 questões, dividido em 4 partes. Na verdade, se contarmos bem, tem 7. Tem uma conclusão, tem uma introdução, tem um tal de prolegômenos. Hoje, para mim, essa palavra já é assim, aceitável, mas no início, quando eu vi isso pela primeira vez, prolegômenos. Mas Allan Kardec, que era um cientista, uma das criaturas mais inteligentes daquela época, e talvez um dos mais inteligentes, um dos espíritos mais evoluídos, entre outros, que tenham vindo aqui ao nosso mundo, ele apresenta a doutrina espírita para nós de uma maneira sistematizada. A introdução, começa que a introdução do Livro dos Espíritos já não é uma introdução ao livro, como as introduções normalmente são. E é ele que diz, está escrito lá, Introdução ao estudo da doutrina espírita. Parece a mesma coisa, mas não é. Depois lá dos tais dos prolegômenos é que vai falar alguma coisa sobre o livro. Mas vamos nos ater mais às 4 partes do Livro dos Espíritos. Allan Kardec era um cientista, um dos grandiosos cientistas daquela época. Então, quando ele desenvolveu a ciência dele sobre aquilo que ele chamou fatos novos se apresentam, aquelas comunicações, aquelas mesas, aquelas coisas, fatos novos se apresentam e que as leis conhecidas não os explicam. Então tinha alguma coisa ali para ser estudada que ele não sabia o que era. Então, para a ciência, eles iam estudar o quê? A ciência, o método daquela época, hoje dizem os que entendem, né, que não tem mais um método científico, há muitas maneiras. Naquela época o método era assim, descobre o que é que vai estudar. Se é matéria, enfim, o que é que vai estudar. Depois que descobriu o objeto do estudo, daí analisa tudo referente ao objeto do estudo. Aí vai deduzir, vai ver quais as leis que regem aquele processo. Eram 4 passos, né? Primeiro descobre o objeto de estudo, depois analisa tudo sobre ele, depois vê quais as leis que amparam aquilo ali, e o 4º passo do estudo é ver que se aquele objeto estiver de acordo com a lei, qual o resultado, se o objeto não estiver de acordo com a lei, qual o resultado. É a 4ª parte do Livro dos Espíritos. Sei que está parecendo meio complicada a coisa. Talvez eu que esteja complicando, mas eu acho complicado mesmo. Mas o que é mais importante, pelo menos parece-me, pontuar, é a sistematização de tudo que Allan Kardec escreveu. E eu digo isso porque nas casas espíritas nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Que às vezes algumas pessoas não se agradam muito, mas é uma necessidade. Então Allan Kardec foi descobrir o que é estudar, e ali nesse estudo que ele estava fazendo, procurando o objeto, porque ele queria saber o que é que promovia aquilo. Então ele descobriu que tudo promana de Deus, e que Deus é a força superior do universo, mas que existem mais 2 forças além da de Deus. São 3 forças no universo. A maior é Deus, mas tem o princípio material e o princípio espiritual. Ele vai descobrindo coisas, e que da interação do espírito com a matéria é que veio tudo que existe no universo. Então, na primeira parte do Livro dos Espíritos, o primeiro capítulo, ele desenvolve um estudo sobre Deus e vai descobrir que Deus não é objeto de estudo da doutrina espírita. Não, né? Lá na questão 10 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão responder para ele que nós não temos ainda não temos os sentidos para entender Deus. E lá na 14 eles vão, porque Kardec foi insistindo até lá pela questão 16, mais ou menos, sobre Deus. Lá na 14 os espíritos vão recomendar, porque é claro que não é para Kardec que estão dizendo aquilo, né, gente? Porque quem prestar atenção nas perguntas que Allan Kardec fez, chega logo à conclusão de que quem fez a pergunta sabia a resposta.
Porque se não soubesse a resposta, não tinha nem como elaborar aquelas perguntas. Então ele fez as perguntas para deixar registrado para nós. E na 14 os Espíritos vão dizer mais ou menos assim, olha, claro que não com essas palavras, né? Mas meu filho, para com isso. Vai te ocupar de outras coisas. Tu não tens condições de entender Deus. Tente entender coisas mais simples que te dizem respeito. Tente entender a ti mesmo. Nós ainda não nos entendemos. Eu sei que tem algumas pessoas que às vezes dizem que conversam com Deus. Não sei se é um simbolismo de falar, dizer que tiveram algum contato com algum espírito superior, mas enfim. Então o primeiro capítulo da primeira parte, ele chega à conclusão que não vai estudar Deus. Mas se tem esse Criador, que o Criador cria, e para o Criador criar tem que haver elementos. Então o segundo capítulo são os elementos gerais do universo. Tem o Criador que é elementos gerais, o que ele apresenta no terceiro capítulo? Da criação. E nós estamos falando de coisas materiais, de espíritos, criaturas pulsantes, com vitalidade. Qual é o quarto capítulo, que encerra a primeira parte do livro dos Espíritos? Do princípio vital. Eu estou pontuando isso para comprovar o que eu disse, que tudo que Kardec escreve é sistematizado. Então ele já descobriu o objeto de estudo aí. Porque tem três forças, né? Deus, Espírito e matéria. Deus não é objeto de estudo da doutrina espírita. Matéria ele vai pontuar algumas vezes nas obras fundamentais que a matéria não é objeto de estudo do espiritismo, que a ciência convencional já estuda. E vai dizer também, né, que a ciência não tem como dar opinião sobre o espírito. Bom, então ele chegou à conclusão que iria estudar o quê? O espírito. E é isso que ele faz na segunda parte do livro dos Espíritos. É a maior parte do livro dos Espíritos, é a segunda. 538 questões, dá em torno de 52%. Porque ele está fazendo uma análise sobre o objeto do estudo, que é o Espírito, somos nós. Então ali ele apresenta tudo referente a nós. Quem quiser saber alguma coisa sobre si mesmo, vai achar em um dos capítulos do livro dos Espíritos. Claro que está muito condensado. Por isso que depois vai ter as 4 outras obras, facilitando a nossa compreensão do que está em cada uma das partes do livro dos Espíritos. Porque tudo que nós falarmos a respeito da doutrina, nós precisamos fundamentar. Por isso que Kardec escreveu tudo a respeito da gente. O que fundamentaria doutrinariamente? O que fundamentaria nós termos obras psicografadas? Pelo Chico, pelo Divaldo, pelo vários. O que fundamentaria? É o capítulo 6 da segunda parte do livro dos Espíritos, cujo título é Da Vida Espiritual, porque ali Allan Kardec faz um relato da ação dos espíritos na dimensão espiritual. Porque senão não teria fundamentação. O que dá fundamentação para nós termos um grupo mediúnico atuando numa casa espírita? Doutrinariamente, porque a mediunidade existe desde que existe gente nesse mundo. Não é uma coisa trazida pela doutrina. Mas o que fundamenta doutrinariamente a doutrina fazer essa prática? No capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Na segunda parte, então, tem ali as ocupações dos espíritos, que ele faz uma análise da ocupação dos espíritos lá no capítulo 10. Porque nós, espíritos, não são muitas ocupações. E claro, vai entrar em detalhe, tem muitas. Mas quando aqui reencarnados, nós temos as nossas ocupações aqui, os afazeres aqui. Mas nós aqui encarnados, agimos ou não agimos na dimensão espiritual? Agimos. Porque Allan Kardec vai falar da emancipação da alma, vai falar do sono, dos sonhos, letargia, uma série de coisas. Então nós aqui e agimos lá. Mas nós aqui vai chegar um ponto que nós vamos estar voltando para lá. Então tem 3 ocupações para nós espíritos quando reencarnados. Quando desencarnados também 3 ocupações. Uma delas é agir estando lá, agir aqui.
vai ser as obsessões, as intervenções de espíritos nas nossas vidas não precisam ser só para obsessões, né? Espíritos bons nos ajudando, espíritos amigos nos ajudando, espíritos queridos nos visitando, às vezes que conviveram aqui conosco, né? Voltaram antes de nós. Então, estando lá, agindo lá, estando lá, agindo aqui, estando lá e vindo para cá na reencarnação. Dos 11 capítulos, 6 fala sobre isso. Na terceira parte, vai falar das leis que regem a nós espíritos. Daí, ele, em vez de apresentar 10 leis, são os 10 mandamentos ampliados, né? É importante também nós lembrarmos que a gente já sabe disso, mas às vezes esquece. Porque há 3.500 anos atrás, que é bastante tempo. Sei que para nós, aqui no corpo, 60 e tantos anos, como é o meu caso, quase 70 já é muito tempo. Mas para nós espíritos, isso aí não é nada. Mas 3.500 anos para nós espíritos também é bastante coisa. E é fácil de comprovar isso. Porque há 3.500 anos, quando foram apresentadas a nós as leis que nos regem, veio com umas frasezinhas curtas. Algumas curtíssimas. Não mate, não roube, não cobice. A gente continua fazendo, mas veio e foi assim. Dos 10 mandamentos, 7 começa com a palavra não. É igual se conversa com criança. Não mexe aí. E não se explica por quê. Não faça isso. Eu sei que hoje em dia as crianças já não estão mais assim, né? Porque se a gente disser assim, não mexe aí, vai dizer, por que eu não posso mexer? Ah, porque eu não quero. Eles vão dizer assim, mas isso não é resposta? E realmente não é resposta. Sei que no tempo que eu eduquei minhas filhas, a resposta ainda era essa. Mas suculências nossas, com o tempo a gente vai aprendendo até com os filhos. Mas há 3.500 anos, então, a nossa compreensão era tão pouca que foi apresentado assim. E agora, 3.500 anos depois, apenas, não é apenas, é bastante tempo, mas para espírito nós somos milenares. Embora seja um tempo considerável, mas dá para nós observarmos como é que foram apresentadas as leis divinas para nós. Terceira parte do livro dos Espíritos, 306 questões, perguntas e respostas. Dá para entender a diferença? De 10 frasezinhas, agora vem 306 questões, e mais todo o Evangelho segundo o Espiritismo, e mais outras obras que nem vão citar, só isso aí. Nosso grau de compreensão aumentou muito. De compreensão e de condição de atitudes, de posturas diferentes perante a vida. Isso deve dar alegria para nós. Mas Allan Kardec, em vez de apresentar 10 capítulos, apresenta 12. Porque o primeiro e o último não é uma apresentação de leis morais. No primeiro, ele faz uma definição de leis. Lei divina ou natural. Ali tem aquelas questões que nós usamos tanto nas exposições, né? Onde está escrita a lei de Deus, questão 621, que é na consciência. Qual o ser a maior criatura que veio à face da terra? O espírito mais iluminado é Jesus, na 625, 629, que é a moral. Moral é a regra de bem proceder, a gente usa só essa. Mas isso aí não, teria que ler 630 junto. Mas então essas questões estão onde Kardec está definindo leis. Depois ele começa a apresentar as leis morais para nós. Eu não vou passar uma por uma, porque já são 8 horas, o nosso tempo está curto. E a última lei, dali ele nos ensina como praticar as leis divinas. Que a última das leis divinas, que é o 11º capítulo, que é a lei de amor, de justiça e de caridade, que na verdade é um resumo de todas as leis. O dia que nós transitarmos aí pelo amor, pela justiça e pela caridade, nós não seremos mais espíritos ligados a esse mundo por necessidades. Podemos até estar ligados a ele, a esse mundo, um missionário, com criatura, com as ligações afetivas, que queira ajudar aqueles que aqui estão. Então o que Kardec fez aí até agora? Ele descobriu o objeto de estudo, fez uma análise sobre o objeto, que é o espírito, analisou tudo referente ao espírito,
e apresenta a nós as leis que regem a nós, ao objeto de estudo que somos nós espíritos. Na quarta parte ele apresenta, no primeiro capítulo, que é dividido em 2 capítulos, a quarta parte, ele vai nos apresentar, capítulo 1, penas e gozos futuros. Vamos trocar essas palavras. Penas vamos trocar por sofrimento, e gozo por bem-estar. Felicidade não, que ainda não é desse mundo. Mas vamos usar essa palavra para pontuar mais a coisa. Então, sofrimento e felicidade. Então, nós espíritos que nos regemos pela lei que nos rege, que nos deixamos levar pela lei, ou observamos a lei, nós vamos ter felicidade no mundo. E nós que não dermos importância às leis que nos regem, isso aí não serve só para nós espíritos, é lógico que isso é para o mundo, para todo e qualquer espírito, reencarnado e desencarnado que vai reencarnar, e serve para qualquer mundo. Lei divina não muda. Então, se nós observarmos as leis divinas, aqui, nessa caminhada terrena, nós vamos ter a felicidade, ou a alegria, ou o bem-estar, consciência tranquila. E se nós não dermos importância, não nos esforçarmos para nos enquadrar nela, nós vamos ter sofrimento. Isso é o que fala o primeiro capítulo da quarta parte do Livro dos Espíritos. E o segundo capítulo, o título é praticamente o mesmo, só muda a última palavra. Penas e gozos futuros. Sofrimento, bem-estar, alegria, futuro. Qual futuro? De desencarnado. Então, aqueles espíritos que transitam aqui nesse mundo, procurando se adequar às leis divinas, seja aqui ou seja desencarnado, vai estar de bem consigo mesmo. Porque o nosso problema, o meu problema não é com os outros, não é com ninguém. Não é com a minha mulher, não é com a minha filha. O meu problema é comigo. Quando eu não estou bem, é porque eu não estou bem é comigo. Eu sei que a gente usa os outros para descarregar. Vocês eu acho que não, mas eu pelo menos ainda transito por aí. Eu até já estou aprendendo também. Eu tenho citado seguido um ditado, não sei se eu já citei aqui, um ditado que a minha mãe usava quando eu era pequeno, que eu era muito mais teimoso do que eu sou agora. Então, lógico, eu me dava mal muitas vezes, né? E mãe, principalmente mãe, que naquele tempo as mães ficavam mais juntas, mãe estava me aconselhando, dizendo para não fazer, e é claro que a gente fazia. E quando a gente se dava mal, se machucava, o que ela dizia? Uma coisa que serve para mim até hoje, pena que eu levei tantos anos para dar atenção a esse ditado. Só aprende levando na cabeça. Quer dizer, só aprende sofrendo. Mas não é a realidade para nós, gente. Então seria fundamental para nós, na nossa existência aqui, que nós dedicássemos um tempinho maior, não é a vida toda, porque nós temos que cuidar das coisas daqui, gente. Nós precisamos ser realistas. Nós espíritos imortais, estamos habitando um corpo físico que é matéria, nós temos compromissos com a matéria. Nós temos compromisso de ajudar a desenvolver as coisas daqui do mundo. E é nesse desenvolver as coisas do mundo que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, ou vamos revendo coisas que já sabemos, melhorando a compreensão das coisas, vão ajudando e vamos nos desenvolvendo também moralmente. Mas é através da ação com as criaturas que nós vamos fazer o nosso grande desenvolvimento moral, nos ajustando com as criaturas. Então, se nós dedicarmos mais tempo ao estudo, a gente tem, eu pelo menos tenho bastante, porque eu também sou aposentado, né? Eu sei que eu perco muito tempo, mas não vim aqui me lamentar do tempo que eu perco. Eu vim falar das possibilidades que nós temos, porque Deus não tira. Tem, lá no capítulo 18 do Evangelho, eu sei que vai dizer, até o que tem que se Ele tirará, mas é quem não está aproveitando nada. Quem está aproveitando um pouco, Deus vai sempre repetindo as oportunidades. E aqueles que não aproveitaram nada da oportunidade, não vai receber a oportunidade igual a recebeu, mas vai receber uma outra. A misericórdia divina está sempre amparando, sempre reerguendo as criaturas. Uma das coisas que eu acho fundamentais para nós, que a gente traz enraizado nos arquivos de memória, muito tal do castigo divino.
Nós descobrimos na doutrina espírita que Deus não castiga ninguém. Não existe castigo divino. Existe a misericórdia divina. Então, se nós conseguirmos nos adequarmos ou nos esforçarmos para ir pelas leis que nos regem, como é a recomendação de Allan Kardec, nós vamos diminuindo esses nossos sofrimentos, vamos entendendo que precisamos agir mais em favor dos outros, para nos ajustando com a lei divina. Então o estudo é fundamental para nos dar esse saber, esse conhecimento, não é dar crença. Nós não precisamos mais de crença. Crença nós temos muito. Porque há uma diferença entre crença e saber. Por isso Jesus recomendava: conheceis a verdade, que a verdade te libertará. Porque nós podemos acreditar muito até numa coisa que seja verdade. Mas se for só uma crença, sem uma base racional, se nós usarmos do nosso raciocínio, da nossa lucidez, se uma pessoa vem e faz argumentos contrários àquilo, a nossa crença começa a periclitar, ou talvez até suma, e era uma coisa que é verdade. Mas quando nós sabemos, e é o que nos dá certeza. A fé verdadeira é aquela fé raciocinada em cima de fatos, usar a razão. Tem coisas que nós não conseguimos ver, não precisa ser o São Tomé, eu tenho que ver para crer. Usar do intelecto, do raciocínio, porque nós somos os seres inteligentes da criação e com bastante grau de inteligência já desenvolvido. Não tanto quanto algumas criaturas que vêm aqui, que têm inteligência assim, que a gente sente até humilhado quando vê algumas coisas que alguns fazem. Mas nós temos até uma inteligência já bastante avançada, para certas coisas que nos dizem que a gente não vê, a gente, através do raciocínio, da lucidez, chega à conclusão de que aquilo ali é uma coisa que é verdade. Então, nós busquemos nos aprofundar mais nos estudos da doutrina espírita, porque a doutrina é dos espíritos, gente. São eles, os espíritos, orientados por Jesus, que nos trazem a filosofia de vida deles. Como eles agem, como agiram aqui, só se vê mais até no livro Céu e Inferno, que é o livro que poderíamos chamar de Justiça Divina, ou de Esperanças e Consolações, que é a quarta parte do Livro dos Espíritos, é o aprofundamento do entendimento da quarta parte do Livro dos Espíritos. Lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, vai nos falar das ações dos Espíritos, trazendo relatos da vida deles na dimensão espiritual. E ali Allan Kardec vai classificar como espíritos felizes, espíritos mais ou menos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos endurecidos e por aí vai. São 8 capítulos. E são espíritos falando para nós das ações deles aqui, o estado de alma deles na dimensão espiritual. Então, se nós buscarmos através do estudo e entendendo, e dentro desse entendimento procurar ir modificando a nossa postura perante a vida, nós vamos começar a ter um asserenamento das nossas aflições. Vamos mudando o nosso estado de alma. E no capítulo 3 do Evangelho, logo no início do capítulo 3, Allan Kardec apresenta diferentes estados das almas na erraticidade. Uma coisa que nos assusta, não sei se é certo dizer assim, que assusta muito, é a gente pensar na morte. Para onde que a gente vai? Como é que eu vou estar depois de desencarnado? A gente aprende na doutrina que depois de desencarnado, eu vou estar exatamente igual eu estou aqui. Porque se eu me cuidar, se eu fizer um esforço, como recomenda Allan Kardec, um esforço para vencer as minhas más inclinações, que são muitas, eu vou estar bem comigo mesmo. Um estado de alma bom, não feliz, mas contente, tranquilo, sereno com a sua própria consciência, e o nosso tempo está vencido. Felizes daqueles que têm contato com a doutrina espírita. Felizes, mas também mais comprometidos. Nós estamos em contato, nós estamos vivenciando a terceira revelação de Deus às criaturas humanas. Então, para nós, isso deve ser um motivo de muita alegria, mas de muita seriedade também para aproveitarmos bem. Não é virar fanático de nada, por favor.
viver aqui no mundo, se desviando daquilo que nós já entendemos que não nos faz bem, nos construindo. Espírito Bezerra de Menezes diz que nós estamos aqui nesse mundo em conserto. Então, nos consertando através desses ensinamentos que a doutrina nos oferece. Que temos muita paz, muita serenidade, muita vontade de estudar e de colocar em prática. Que Jesus nos ilumine e muito obrigado pela atenção.